Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a vida de vocês. E hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus. Então, a primeira passagem que eu queria ler se encontra em Salmos 119, versículo 105. E ela diz assim: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então aqui, nessa passagem, o salmista, a pessoa que escreveu esses salmos, ela deixa bem claro que a palavra de Deus é uma lâmpada, ela é uma luz que ilumina os passos dele. Bom, mas por que precisaria de luz? A gente vive um mundo cheio de escuridão. A gente vive um mundo cheio de escuridão, não de uma escuridão de quando acaba a energia na sua cidade, de quando acaba a energia na sua casa. É uma escuridão onde é representada pelo pecado. O pecado traz a escuridão espiritual. O pecado, ele vem de pessoas que querem somente seguir as suas vontades, negam a vontade de Deus para seguir a sua própria vontade, negam o que Deus quer para seguir os seus próprios desejos, que vivem pelos seus próprios desejos. E o mundo está repleto de pessoas assim, está repleto de pessoas que infelizmente ainda estão perdidas e que seguem pecando, e por isso está cheio de escuridão esse mundo. O pecado é a escuridão desse mundo, o pecado é o culpado da escuridão desse mundo e de levar muitas pessoas à escuridão. Então, aqui o salmista fala de uma lâmpada que ilumina os passos dele, e a palavra é uma lâmpada. A palavra é essa lâmpada, ele diz que é a palavra do Senhor realmente que é essa lâmpada. E pensa, vamos imaginar que a gente está em uma cidade onde está à noite, está tudo escuro, tudo apagado, não tem lâmpada, não tem luz da casa, não tem luz dos postes, não tem luz nem mesmo das estrelas e da lua. E vamos imaginar que você está andando nessa cidade. Se você não tem nenhuma lâmpada e nenhuma iluminação, qualquer buraquinho que tiver, qualquer pedra que tiver na sua frente, você vai tropeçar. Qualquer buraco que tiver na sua frente, você vai cair nele. E agora a gente pega por esse contexto. Imagina, a gente vive em um mundo cheio de escuridão. Se a gente não tem a luz da palavra na nossa vida, a gente vai tropeçar em qualquer obstáculo que aparece na nossa frente, qualquer buraco que aparecer perto da gente, a gente vai cair, porque nós não estamos enxergando direito, nós estamos cegados pela escuridão. Então, isso é o mesmo das pessoas é o mesmo que acontece com as pessoas que ainda não conhecem a palavra, que ainda não têm intimidade com a palavra, que ainda não têm um relacionamento com Deus e com a palavra dele. Qualquer obstáculo, qualquer tempestade, elas caem. Qualquer obstáculo que aparece, qualquer problema que aparece na frente delas, elas não enxergam e por conta disso caem facilmente. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá, além de dar a tua presença, a presença dEle, que fica sempre ao nosso lado, sempre nos guiando, sempre nos protegendo, sempre nos guardando, Ele nos mostra a tua palavra. Ele nos mostra a palavra dEle, que ilumina o nosso caminho. E tem uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, que diz assim: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então aqui, nessa passagem, o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta, foi uma carta escrita a Timóteo, um irmão dele na fé, um irmão muito próximo dele na fé. Ele escreveu essa carta e ele falou sobre as escrituras sagradas. O que são as escrituras sagradas? É a Bíblia. A Bíblia, todos os livros da Bíblia fazem parte das escrituras sagradas. E ele diz que toda escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar e para corrigir e também para preparar o servo de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, a própria Bíblia deixa bem claro que tudo que está escrito nela é inspirado por Deus. Então pensa, eu tenho quase certeza que a maioria de todos vocês que estão assistindo esse vídeo tem pelo menos uma Bíblia em casa. Pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai, pode ser sua, pode ser da sua avó. Você deve ter uma Bíblia em casa. Então, você tem a Bíblia, que é um livro cheio das palavras de Deus, é um livro inspirado pela mente de Deus, é um livro inspirado pela própria palavra de Deus. Então você tem isso em tuas mãos.
às vezes a gente não tem noção do que a gente tem na nossa mão e a gente acaba deixando de lado. Muitas pessoas que mesmo aí tendo a Bíblia em sua casa não aproveitam 100% dela, não aproveitam tudo que ela tem ou às vezes nem lêem. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem, assim como eu já havia falado, mas não é todos vocês que leem. Isso é normal, não normal de as pessoas que são cristãs ou as pessoas que têm Bíblia não lerem, mas parece que já virou normalizado, mesmo uma pessoa tendo uma Bíblia, não lê. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não têm noção de que a Bíblia é a própria palavra de Deus, e mesmo tendo, deixam a preguiça vencer. Então pensa, eu gosto de uma frase que eu li na internet, que é assim: o criador do game deu o manual para você conseguir zerar o game. Pensa, o criador do game, o criador do universo, é o Senhor, é Deus, e Ele nos deu o manual, a Bíblia, para conseguir zerar a nossa vida aqui na Terra. O que quer dizer zerar? A gente conseguir terminar a nossa vida na Terra de uma forma muito boa. E depois que a gente terminar a vida na Terra, a gente vai ter uma vida muito melhor. Uma vida lá em cima, com Ele, eterna, exaltando a Ele. Então Deus deixou o manual, que é a Bíblia. E é algo que te instrui todos os dias. É algo que ilumina o seu passo todos os dias, para que você consiga viver uma vida certa, uma vida correta, uma vida sábia, uma vida instruída. Então, a partir de hoje, comece a ler mais a Bíblia. A palavra do Senhor, ela é um alimento, ela é algo que a gente pode se alimentar, mas não um alimento que vai alimentar o nosso próprio corpo, assim como arroz e feijão que a gente come. Não, ela é um alimento espiritual. Em Jeremias 15:16 está escrito assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então aqui, o profeta Jeremias, ele fala sobre quando ele encontrou a palavra de Deus e quando ela foi encontrada, ele a comeu. É claro que não tem como você comer a sua Bíblia, não tem como você pegar uma folha da sua Bíblia e comer. Então aqui ele está querendo dizer no sentido espiritual. O que quer dizer? A palavra do Senhor, ela é um alimento para o nosso espírito. Então você precisa de alimento. Pensa na vida real, pensa na vida aqui na Terra. Você precisa de alimento para viver. Se você fica sem se alimentar todos os dias, você morre. Você vai morrer uma hora. E a mesma coisa para o seu espírito. Você precisa de alimento todos os dias para alimentar o teu espírito, para que o seu espírito fique forte. Se você fica sem se alimentar aqui na Terra, aqui na sua própria carne, se você fica sem alimentar o seu próprio corpo, você uma hora vai morrer. Você fica desgastado, você fica fraco. E a mesma coisa acontece com as pessoas que não se alimentam da palavra de Deus corretamente. E assim, o espírito delas vai ficando fraco. E tem uma hora que o espírito não aguenta e às vezes vai resistir à própria carne. E isso é uma coisa ruim. E mesmo que você vá, você pode falar: Gabriel, eu vou para a igreja pelo menos uma vez na semana, todo domingo, ou tem gente que vai na igreja sábado, eu não sei, mas você pode falar: Gabriel, eu vou na igreja pelo menos uma vez na semana. Sim, você vai na igreja, é uma bênção você ir na igreja. Os cristãos devem ir à igreja, fazer parte do corpo de Cristo. É obrigatório um cristão ir na igreja. Mas, mesmo que você vá à igreja pelo menos uma ou duas vezes na semana, é o alimento diário. O culto é o alimento diário. Mas e os outros dias? Agora pensa, se você vai lá e come só uma vez na semana ou só 2 vezes na semana, você vai continuar fraco nos outros dias. E pega para a mesma lógica do espírito. Se você come, se você se alimenta da palavra de Deus somente 1 ou 2 vezes na semana, ao longo da semana você vai ficar fraco. O teu espírito vai ficar fraco. E assim você vai enfraquejar. Você pode até falar: Gabriel, nossa, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho certeza que às vezes você fala que não tem tempo para a palavra. Mas muitas das vezes, não estou falando todos vocês, mas muitas das vezes, mesmo você não tendo tempo para a palavra, você tira um tempo para mexer no celular ou para ver o Instagram. Então, tenta pegar pelo menos 1 hora que você passa mexendo no Instagram, ou no WhatsApp, no TikTok. Tenta pegar pelo menos 1 hora disso e tirar 30 minutos dessa 1 hora reservado para Deus. E mesmo que você, às vezes, nem mexa no celular e tudo mais, e continue sem tempo, tente reservar um tempo, porque Deus não deixou de dar o seu único filho para morrer em seu lugar. O que é 30 minutos comparado ao único Filho de Deus? O que é 30 minutos comparado ao Filho de Deus? O amor de Deus é tão bom. E como que a gente não consegue tirar um tempinho para Ele todos os dias? Então busque tirar pelo menos 30 minutos do seu dia
para conversar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para fazer um devocional, porque isso é essencial para que o seu espírito cresça, para que o seu espírito cresça e ele domine sobre a carne. Na Bíblia fala que que a gente não pode resistir à vontade da carne, mas se o nosso espírito estiver fraco, a carne vai ser mais forte. E então a nossa carne vai vencer, as vontades da nossa carne vai vencer. Mas quanto mais você alimenta o seu espírito, mais forte ele vai ficar. E então mais forte ele vai ficar sobre a carne. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é essencial e ela tem respostas até mesmo para alguns problemas que nos atacam hoje em dia. Problemas que nos atacam e atacam muito essa geração hoje em dia. Por exemplo, a ansiedade. Você tem ansiedade? Bom, em 1 Pedro 5,7 está escrito assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Você tem medo? Em Salmos 23:4 está escrito assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo sobrecarregado? Em Mateus 11:28 está escrito assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, gente, esses 3 exemplos que eu dei são poucos comparado a tantas respostas que a Bíblia dá. Por quê? Porque a Bíblia vem da própria mente do Criador do Universo. O Criador do Universo, a mente do Criador do Universo, que é Deus, está acima de todas as outras mentes, de todas as outras sabedorias que existem aqui na Terra. E Ele nos dá instrução para tudo. A Bíblia é eterna. Na própria Bíblia está escrito: céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca passará. Então, a palavra do Senhor é eterna. E algo que é eterno é algo que nunca vai passar. Então isso quer dizer que mesmo a Bíblia sendo escrita há mais de 2000 anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, ela continua sendo moderna, ela continua dando instruções até para os dias de hoje. Então a gente tem que ter a ciência de que a palavra de Deus ela é essencial para a nossa vida, para que a gente consiga crescer em sabedoria, para que a gente consiga crescer em maturidade, para que a gente consiga andar olhando sempre para Cristo e nunca perdendo o foco. Então a gente sempre tem que se aprofundar mais e mais na palavra do Senhor, porque a gente precisa da palavra do Senhor. O nosso espírito precisa. Na Bíblia está escrito que tudo que a nossa natureza humana quer, o nosso espírito não quer. E tudo que o nosso espírito quer, a nossa natureza humana não quer. Então, mesmo que você não esteja com vontade de ler a Bíblia, mesmo que você não esteja com vontade de ler a palavra do Senhor, de passar um tempo com Ele, de orar, você deve fazer isso. Porque mesmo que a sua natureza humana não queira, o seu espírito quer. Então, siga a vontade do teu espírito, porque é muito melhor. Então, pessoal, eu também gostaria de contar de depois que eu me batizei. Depois que eu me batizei, o Senhor começou a me dar consciência de que eu deveria ler a palavra. E já faz mais de um ano que eu me batizei, então já faz mais ou menos mais de um ano também que eu comecei a ler a palavra. E a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, muitas coisas começaram a mudar na minha mente. A minha maturidade aumentou. Além da minha maturidade aumentar, eu consegui ver respostas para coisas que antes eu não conseguia ver. Eu consegui achar, tirar muitas dúvidas que eu tinha acerca de Deus. A palavra de Deus foi essencial para a minha vida. E muitas pessoas hoje em dia falam que eu tenho bastante domínio sobre a palavra, que eu tenho mais instrução sobre isso, é por isso que eu gravo os vídeos. Mas, pessoal, não foi no estralar de dedos que eu fiz isso. Foi tempo lendo a palavra. E da mesma forma, assim como eu, às vezes consigo tirar o significado de alguma coisa que algumas pessoas não conseguem, mesmo que às vezes eu consiga entender mais a palavra, não foi um estalar de dedos. Eu me lembro de quando eu comecei a ler a palavra, eu não entendia nada, mas eu continuei lendo. E a partir dos momentos que eu continuei lendo, continuei me aprofundando, continuei pesquisando, eu comecei a ter mais entendimento e a ter mais sabedoria, e Deus foi me ajudando. Eu tenho certeza que se não fosse Deus, hoje em dia eu não teria o domínio que eu tenho hoje sobre a palavra. Mas, gente, não é um estalar de dedos. A gente precisa ter paciência para tudo. Na Bíblia fala que em tudo há tempo debaixo dos céus. Então, a gente precisa ter a consciência de que não vai ser rapidamente. A gente tem que ter o tempo, a gente tem que ter muito tempo. E quanto mais tempo a gente vai tendo com o Senhor, quanto mais tempo a gente vai se aprofundando na palavra dele, mais a gente vai ficar sábio, mais a gente vai entender da palavra. E isso é natural, isso é normal, mas exige paciência e exige tempo.
mas eu tenho certeza que será um fruto que você vai plantar e você vai colher em porção dobrada, triplicada, quadriplicada. E a gente, todos nós, se todos os cristãos conseguirem ler a palavra pelo menos todos os dias, tanto eles serão ajudados em si próprio, como vai ajudar no crescimento da igreja. Então que a gente possa sempre ter a consciência de que nós temos a palavra do Senhor ao nosso lado e que a gente precisa ler ela para que o nosso espírito fique forte. Então esse era o vídeo que Deus queria levar ao coração de vocês. Lembrem sempre que não são as minhas palavras, mas são as palavras de Deus, porque se fosse a minha palavra ia ser tudo falho. Mas a palavra de Deus é que traz sabedoria. Então, se vocês foram tocados pela palavra de Deus, eu peço para que vocês venham deixar o like, venham se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para pessoas que vieram à mente de vocês. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau!